Bom dia, eu sou João Vitor Teixeira de Almeida, eu sou do 8º ano e hoje eu vou estar explicando sobre a pandemia do Covid-19 comparada à gripe espanhola, que foi a pandemia que eu escolhi, e a atuação política nessas duas pandemias. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. De janeiro de 1918 até dezembro de 1920, infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. Pelos registros da história, o Brasil nunca enfrentou problemas tão fortes quanto a gripe espanhola e a atual pandemia causada pelo coronavírus. A gripe espanhola matou em torno de 35 mil pessoas ao longo desses 3 anos no Brasil. Só na cidade de São Paulo morreram cerca de 5.300. Segundo a história, os 3 políticos que passaram pela presidência nos anos de gripe espanhola agiam em consonância com a equipe federal de saúde pública e, de modo geral, guiavam as decisões a partir de critérios científicos. Não é o que acontece hoje com o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, que tem minimizado continuamente os impactos da Covid-19. Wenceslau Braz governou até novembro de 1918. Delfim Moreira foi até julho de 1919. E Epitácio Pessoa comandou o país até novembro de 1922. Coube a Braz administrar a fase mais aguda da crise. O Rio, então capital do país, parou com o fechamento de lojas, fábricas, escolas e quartéis. O presidente mineiro delegou ao sanitarista Carlos Chagas o combate da epidemia. Braz confiou em Chagas. Ao assumir o governo, Moreira seguiu as diretrizes implantadas pelo antecessor. A novidade dessa crise é a atual negação por parte do presidente daquilo que é praticamente continuando. Naquela semana, 200 soldados tiveram crises dessa epidemia. E apenas em 14 dias, depois do dia 4 de março de 1918, no caso que foi no dia 18 de março, mais de 1.000 militares foram parar no hospital por causa dessa gripe, vamos dizer assim. A gripe se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos, a gripe pegou carona com soldados da Primeira Guerra Mundial, e ela foi se espalhando. O resumo da gripe foi que quando ela foi erradicada, ela já tinha matado entre 50 a 100 milhões de pessoas no mundo e infectado 500 milhões de pessoas. É muita gente. E essas 50 a 100 milhões de pessoas foi entre 1918 e 1919 o que foi o pico da doença, né? Agora vamos comparar ela ao Covid-19. A comparação dela ao Covid-19, as semelhanças, vamos dizer assim, são os sintomas. Os sintomas são muito parecidos. Febre, dor na garganta, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Falta de ar, e entre essas coisas, entendeu? Essa doença, ela foi um mal que estragou muito o mundo. Ficaram em quarentena por causa da Primeira Guerra Mundial. Naquela época não tinha estrutura que hoje tem, por isso que matou o tanto de gente que matou. Eles não tinham estrutura, não tinha médicos capacitados, vamos dizer assim. Não que seja ruim aquela época, só que eles não tinham o avanço que eles têm hoje. Por isso que matou de 50 a 100 milhões de brasileiros. De brasileiros não, né? Do mundo. De pessoas no mundo. No Brasil, essa gripe matou 35 mil brasileiros.
Os casos